Uma mulher gastou milhares de dólares para engravidar. Quando o médico viu o ultrassom, ficou chocado. Às vezes parece que a vida prega uma peça em você, especialmente quando você está esperando por algo há muito tempo, que começa a dizer a si mesmo que não pode mais acontecer. Mas em vez disso, você recebe muito mais do que imagina. Esse é o caso dessa mulher. Ela gastou milhares de dólares para engravidar. Mas quando o médico viu o seu ultrassom, ambos ficaram chocados. Por quê? Assista o vídeo até o final, em mais uma história sensacional aqui no nosso canal para você descobrir. Debole e Ajibola são um casal da Nigéria Ocidental que tem problemas de fertilidade. Eles tentaram por muitos anos, mas não conseguiram conceber um filho. Eles então tentaram a tecnologia da reprodução assistida, optando pela fertilização in vitro. Embora tenham tentado o tratamento muitas vezes, ela ainda não engravidou. Eles gastaram mais de 200 mil dólares tentando várias técnicas e procedimentos diferentes. A família de Debole deixou de acreditar que eles teriam um bebê. Diante da demora em obterem resultados positivos, eles o pressionaram a se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher que pudesse lhe dar um herdeiro, mas ele recusou. Eu deixo eles saberem que eu amo a minha esposa. Assegurei a eles que minha esposa, Ajibola, daria à luz um lindo bebê, disse ele. A sua perseverança acabou valendo a pena. Depois de tentar por mais de 17 anos, Ajibola ficou grávida. O casal estava muito animado, mas essa não foi a melhor surpresa. Eles foram ao hospital para o primeiro ultrassom em novembro. E embora o casal estivesse feliz por ter apenas um filho, os resultados revelaram que ela carregava 4 bebês. Eles afirmaram que ficaram cheios de alegria quando vieram 4 batimentos cardíacos no monitor. No entanto, no próximo ultrassom em janeiro, as coisas ficaram mais interessantes. Os médicos ficaram surpresos ao encontrar mais 2 bebês, o que significa que o casal teria sêxtuplos. Depois de esperar quase 2 décadas e gastar milhares de dólares, o casal agora vai ter 6 bebês ao mesmo tempo. Não é incrível? Após 30 semanas e 2 dias, Ajibola deu à luz a seus bebês via cesariana no hospital da Universidade Virgínia. Sua alegria ao segurar seus bebês pela primeira vez foi indescritível. As crianças nasceram prematuras e permaneceram na UTI neonatal por um tempo. Ajibola tem um desejo para os seus filhos. Quero que meus filhos voltem a essa universidade para estudar e aprender a cuidar de outras pessoas. A história desse casal mostra que, com paciência e perseverança, as dificuldades e adversidades da vida podem desaparecer. Aqui está uma mulher cuja história de nascimento dá um significado diferente à palavra gêmeos. Julia e Todd eram um casal que se amavam muito, mas lutavam contra a infertilidade há anos e já estavam prestes a desistir da ideia de ter filhos. No entanto, eles fizeram uma última tentativa e dessa vez o destino sorriu para eles. Julia engravidou. Eles foram ao hospital para fazer alguns exames e o resultado do ultrassom revelou algo que eles não esperavam. Nosso médico correu para ver o que estava acontecendo e tentou explicar o que estávamos vendo na tela, contou Julia. Em 30 anos de experiência, eu nunca tinha visto algo assim, o médico disse. Bem, Julia, você não vai ter gêmeos, mas vai ter 2 bebês. Outros testes revelaram o que aconteceu. Como o casal estava se esforçando muito para conceber, Julia engravidou 2 vezes em uma semana. Sim, você ouviu corretamente. Logo mais, após algumas pesquisas, a gravidez de Julia foi definida como uma superfetação. Isso ocorre quando outro óvulo é fertilizado por um espermatozoide e se implanta no útero dias ou semanas após o primeiro. Ela foi informada de que, embora seus bebês nascessem no mesmo dia, eles não poderiam ser chamados de gêmeos. No entanto, o caso único de Julia também trouxe alguns problemas. Entre eles, era de que um de seus bebês poderia nascer de forma prematura. Para combater esse problema, os médicos disseram que ela teria que fazer o nascimento dos bebês o mais próximo possível da data limite. No final, Julia entregou seus filhos através de uma operação de cesariana. Acabei optando por esse tipo de procedimento porque o Hudson era pouco subdesenvolvido e que não queríamos correr nenhum risco, ela explica. Embora tenham nascido no mesmo dia, seus filhos, Gillian e Hudson, seriam separados biologicamente. Eram separados biologicamente por 2 semanas. Quando perguntada se ela rotularia seus filhos como gêmeos, ela respondeu: eles entendem que seu vínculo é especial.
Todd e eu deixamos Gillian e Woodson se rotularem como quiserem. Todos sabemos que não há nada como o vínculo entre uma mãe e sua filha. A história a seguir trata de um amor incondicional. Kim e Joy estavam casados há 6 anos, mas ela não tinha chance de engravidar. Kim teve uma filha e um filho de um casamento anterior, enquanto este era o primeiro casamento de Joy. Ela teve que fazer uma histerectomia parcial anos antes, o que arruinou a sua chance de ter outro bebê. O casal tentou adotar, mas eles tiveram alguns problemas. O médico de Kim disse que ela ainda tinha um ovário, o que também significava que ela tinha óvulos que poderiam causar uma gravidez, mas que devido à sua condição, essa gravidez não podia ser levada adiante. A mãe de Kim, Jayce, percebeu que Joy era um padrasto muito bom para os seus netos. Ela também viu o quanto eles queriam ter mais filhos, então ela se ofereceu para ser uma barriga de aluguel. Os médicos tiveram que realizar vários testes em Jayce para ver se ela era capaz de levar uma gravidez até o fim, sem arriscar a sua vida e a vida do bebê. Afinal, ela tinha 56 anos. Jayce passou com orgulho em todos os testes. Seu primeiro procedimento de fertilização in vitro falhou, mas a clínica de Cleveland, nos Estados Unidos, onde Jayce trabalhava, se ofereceu para patrocinar outro procedimento. Dessa vez, o tratamento foi bem sucedido e 2 dos óvulos fecundados foram implantados com sucesso em Jayce. Mas a família ainda teria uma grande surpresa preparada para eles. Um dos óvulos se dividiu, resultando em gêmeos idênticos. Então Jayce iria ter trigêmeos. Não é incrível? No entanto, ela teve que dar à luz aos bebês antes da data prevista. Ela disse que um dos gêmeos parou de crescer e não estava se desenvolvendo tão bem quanto deveria. Testes mostraram que o bebê poderia estar em perigo. No dia do parto, Elizabeth nasceu primeiro e os gêmeos, Carmina e Gabriela, saíram mais tarde. Os médicos também afirmaram que acreditam que Jayce é a mãe de aluguel mais velha do mundo. Os trigêmeos foram transferidos para a UTI neonatal após o nascimento. Depois de algumas semanas, Elizabeth foi a primeira a receber alta, enquanto os gêmeos tiveram alta alguns dias mais tarde. A avó disse: "Essa é apenas mais uma coisa que posso fazer pela minha filha. E se você conhece o amor de uma mãe, com certeza você concorda com ela." Ainda falando sobre o amor incondicional de uma mãe, a história a seguir é a de uma mulher que superou todas as probabilidades para dar à luz ao seu bebê. Quando Anne engravidou, seu médico lhe disse que ela era diabética. Essa doença apresenta riscos para o bebê, pois o diabetes pode causar defeitos congênitos no coração, cérebro ou coluna vertebral. Mas o pior de tudo, ele também pode causar um aborto espontâneo. O médico de Anne estava preocupado que Anne desse à luz com todas essas complicações. Então ele tomou medidas preventivas e a colocou em uma dieta rígida para ajudá-la a se alimentar da forma mais saudável e controlar sua glicose. Ela foi capaz de carregar o bebê por 9 meses. No entanto, naquele dia, ela teve que ser levada às pressas à maternidade, pois parecia que os piores medos de seus médicos estavam prestes a se confirmar, e ela estava tendo complicações. Anne deu à luz o seu filho com sucesso em uma operação que durou um pouco mais de 40 minutos. O tamanho do bebê tornou difícil tirá-lo do útero. O bebê pesou, você não vai acreditar, 8 quilos. É um bebê bem grande, não? Seu nome do meio é Akbar, um nome que se encaixa perfeitamente, pois significa grande ou largo em árabe. O tamanho da criança é resultado da diabetes gestacional de sua mãe. No início, Akbar teve problemas respiratórios, então ele recebeu oxigênio. Ele se recuperou e agora está saudável. Ele tem um apetite muito grande e a cada minuto ele se alimenta sem parar. Essa criança é extraordinária. A maneira como ele chora não é um de bebê normal. Ele é muito mais barulhento. Tanto a mãe como a criança passam bem, segundo disse o médico. A tarefa de alimentar esse grande bebê não passa despercebido ao pai. Ele diz: "Estou muito feliz que meu bebê e minha esposa estejam bem de saúde. Espero poder alimentar bem o bebê, enquanto for o maior recém-nascido da Indonésia." Aqui está outra história de uma mulher que superou dificuldades para engravidar. Christy e Toby são um jovem casal de Greenwood, uma cidade no sul da Inglaterra que estavam em um relacionamento há mais de 3 anos. Eles estavam focados em suas carreiras e não estavam planejando ter filhos. Na verdade, Christy estava tomando pílulas, e a chance de engravidar enquanto ela tomava a pílula era de 1 em 100.
Então, quando ela se sentiu mal e foi ao hospital, a única coisa que ela esperava era saber que estava grávida. Eu estava num trabalho e Christy me ligou chorando, mas de um jeito bom, meio que uma mistura de lágrimas e risos. Quando ela me contou, fiquei chocado, conta Toby. Embora eles não tivessem planejado ter filhos, o casal ficou muito animado com a notícia. Ele disse: descobrimos na sexta que ela estava grávida e na segunda fizemos o ultrassom, porque ela teve algumas complicações. A primeira surpresa foi que ela estava grávida, mas isso não era nada comparado com a segunda na imagem da tela. Você só podia ver 3 pequenas manchas, porque tinham apenas 6 semanas de idade. Christy estava grávida de trigêmeos. Embora eles estivessem esperando que ela conseguisse chegar a 36 semanas antes de induzi-la, ela entrou em trabalho de parto 13 semanas antes. Christy deu à luz a seus bebês por cesariana, no Hospital Princess Anne, em Salton, uma cidade ao lado a qual viviam. O mais surpreendente é que Gabriela, Lily e Alicia são trigêmeas idênticas. Os médicos afirmam que a maioria dos trigêmeos idênticos nascem por meio de tratamento de fertilidade. Mas Christy concebeu suas trigêmeas idênticas naturalmente. Não é incrível? Enquanto sua mãe recebeu alta no mesmo dia do parto, os bebês permaneceram na UTI neonatal. Os médicos decidiram deixar as trigêmeas internadas até a data original do parto. Nesse período de tempo, Christy e Toby visitam seus bebês diariamente e mal podem esperar para levar seus bebês para casa. O inesperável é incomparável, não é mesmo? Agora conta para mim, qual dessas histórias você achou mais interessante? Se você tiver alguma história em comum de gravidez, compartilhe com a gente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir, forte abraço e até a nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.